Capítulo 66. 2. Lorde Demônio. Ó, humanidade, ouça. Toda a história até hoje tem sido a história da luta de classes. Existem duas guerras no mundo. Uma é a guerra entre humanos e demônios. Contudo, na verdade existe uma guerra muito mais tenaz do que esta, uma guerra que tem sido travada pelos últimos 1500 anos, aliás, lutada sem um único instante de descanso. Vocês, humanidade, sabem que guerra é essa? É a guerra devastadora que dura para sempre. Comparada a ela, o embate entre os humanos e os demônios é meira tolice. Os humanos e os demônios lutaram uns contra os outros apenas 8 vezes desde o princípio do mundo. Todavia, esta guerra gigantesca continuou a cada ano, a cada mês, a cada dia, a cada segundo. Cidadãos livres e escravos, aristocratas e plebeus, barões e servos, os opressores e os oprimidos. Vocês ainda não são capazes de ouvir a voz grossa da guerra devastadora sendo lutada por estas pessoas? Esta é a guerra eterna, a única verdadeira guerra. Mesmo que os demônios desaparecessem do continente, vocês continuariam em guerra. Como nos 1500 anos que já se passaram, e mesmo que outros 1500 anos passem outra vez, a guerra de classes, a guerra da autoridade continuará inalterada. Para todos os filhos e filhas sendo oprimidas no mundo, ouçam. 500 anos atrás, os lordes demônios marcharam sobre o continente pela primeira vez na história. Naquele dia, os governantes dos reinos se lamentaram sobre a sobrevivência da humanidade. Seus ancestrais foram à guerra arriscando suas vidas para proteger a humanidade. Apesar disso, mesmo do combate ter se encerrado, os servos continuaram servos e os súditos continuaram súditos. 400 anos atrás, os lordes demônios vieram ao continente pela segunda vez. Seus antepassados lutaram contra os demônios mais uma vez e saíram vitoriosos. Mas que surpreendente! Mas que impressionante! Vocês são verdadeiramente o escudo que protege a humanidade. Apesar disso, mesmo com o término do embate, a ralé continuou ralé e os súditos continuaram súditos. Se vocês não estivessem lá, então o continente já teria caído nas mãos dos lordes demônios. Nestes últimos séculos, vocês foram os guardiões da humanidade, e foram os proprietários deste continente, responsáveis por carregar o peso da civilização por centenas de anos. 300 anos depois, neste dia, os lordes demônios voltaram ao continente. Mas, o que é isso? Ó, proprietários desta terra! Vocês continuam plebeus, servos, ralé e escravos. São os mais fracos de todos, morrendo por causa de uma praga. Pelo que vocês morreram até hoje. Com certeza vocês defenderam o continente. Esta terra continuou exatamente a mesma antes do conflito acontecer e depois dele ter se encerrado. Vocês continuam na pobreza. Vocês são tão pobres que a sua miséria parece ser eterna. Mesmo que suas mães peguem peste negra e morram na cama, vocês são tão miseráveis que não conseguem nem mesmo comprar uma única folha de erva. Vocês todos viveram se sacrificando. Pelo que foram esses sacrifícios? Vocês todos viveram em guerra. Pelo que foram essas guerras? Nestes últimos 500 anos, vocês todos perderam centenas de milhares de vidas, derramaram centenas de milhares de lágrimas. Foi para proteger a sua pobreza? Vocês obedeceram aos governantes no poder porque todos desejavam e continuam miseráveis para sempre. Foi para poder ver suas mães chorando, seus pais sendo chicoteados pelos nobres, e seus irmãos morrendo enquanto aravam o campo. Foi para proteger essas cenas, este continente, que vocês morreram até hoje. Não foi por isso. Humanidade, a verdade é esta. A humanidade pela qual os monarcas dos reinos, os imperadores dos impérios, e os aristocratas dos territórios clamam, não são vocês. O continente que os nobres querem defender não é terra de vocês. Aquelas figuras de autoridade viveram até hoje não querendo proteger a vida e a terra do seu povo, mas única e exclusivamente para proteger as suas próprias vidas e suas próprias fortunas. Ó, humanidade, ouça!
As coisas que seus antepassados derramaram sangue para proteger não eram algo que pertencia a eles, mas sim uma posse de outros, eram propriedade daqueles nobres falsos. A guerra acabou, mas vocês continuam presos na pobreza. Isso é óbvio. Já que tudo o que vocês fizeram foi ajudar as pessoas no poder. Em geral, que tipo de indivíduos são esses governantes? Mesmo que os monstros invadam suas aldeias, eles não enviam tropas para protegê-los. Eles os descartaram, eles descartaram vocês, humanos. Apesar disso, no mesmo instante em que os lordes demônios começaram a se aproximar, os nobres alistaram vocês à força para se sacrificarem mais uma vez. Pela humanidade. Mesmo que a peste negra tenha varrido seus vilarejos, aqueles no poder não deram a cura para vocês. Eles descartaram vocês, humanos, completamente. Porém, assim que os lordes demônios se aproximaram, os aristocratas os alistaram para que se sacrifiquem. Pela humanidade. Agora a humanidade a que os nobres se referem já ficou clara. A humanidade de que estão falando são dos humanos chamados aristocratas. O continente a que se referem é exclusivamente o território que os nobres possuem. Para que serviram seus ancestrais? Eles apenas serviram aos seus opressores. Para que serviu esta guerra? A guerra serviu apenas para preservar essa opressão. Para que serviram estes 1500 anos de história? No último milênio, vocês morreram e continuaram morrendo servindo apenas para poder passar adiante sua miséria eterna para seus filhos e filhas. Humanidade, não a humanidade a que nobres se referem com suas palavras açucaradas, mas sim vocês, servos, ralé, escravos e súditos. Vocês, donos desta terra. Vocês, os súditos que precisam se tornar os donos. Não tem algo de errado. São vocês realmente as verdadeiras escórias. Como vocês são os proprietários desta terra, os aristocratas não seriam os parasitas presos às suas peles e suas veias, não seriam eles a verdadeira escória que se alimenta do sangue e do suor de vocês. Como eles são a ralé, então não seria apropriado que vocês se tornem os senhores. Porque os nobres estão ficando com os grãos de trigo e de milho que vocês plantaram e colheram. Porque eles não protegem seus súditos quando são atacados por monstros, mesmo que digam serem seus donos. Por fim, porque eles continuam recolhendo impostos, mesmo que todos estejam morrendo famintos. É porque eles não são proprietários. Humanidade, eles não são proprietários, mas sim ladrões. Eles são bandidos que roubam tudo que vocês deveriam desfrutar. Os nobres apenas os privam. Ao privá-los, eles vivem nas casas que vocês constroem, vestem as roupas que vocês tecem e comem os grãos que vocês plantaram e colheram. Como este comportamento absurdo pode ter continuado pelos últimos 1500 anos? Humanidade, o motivo é este. É porque eles estão segurando as armas. Não há outra razão além desta. Se vocês solicitam que diminuam os impostos, eles desembainham suas espadas. Se vocês pedem que lhes deem ervas para as doenças, eles apontam suas lanças. Se vocês faltam ao trabalho para cuidar de suas mães doentes, eles te golpeiam com seus chicotes. Apenas com espadas, apenas com lanças, apenas com chicotes. Neste caso, então humanidade, o que vocês precisam fazer? O que todos precisam fazer para proteger o que é de vocês? O que todos precisam fazer para não passar adiante a sua miséria? Vocês precisam ser cortados por uma espada e morrer? Vocês precisam ser perfurados por uma lança e chorar? Vocês precisam ser golpeados por um chicote até não conseguirem mais ficar de pé? Há uma resposta. Só há uma única resposta. Não existe outra escolha que não seja usar força contra força. Levantem seus machados. Peguem suas bestas. Armem-se. Usem suas ferramentas de agricultura e perfurem as cabeças deles. Façam com que apenas vocês desfrutem daquilo que plantaram. Façam com que as coisas aconteçam de forma natural, correta. Não continuam sendo enganados achando que são ralé. Vocês são os donos desta terra.
Vocês são os humanos verdadeiramente humanos. Tudo neste continente é seu por direito. Só devem ir à guerra por vocês mesmos. Lutem. Porque ninguém irá recuperar os seus direitos por vocês. Lutem. Porque ninguém irá viver por vocês. Lutem. Ó, humanidade, o que são os súditos? Eles são tudo. Só vocês podem ser chamados verdadeiramente de pessoas. Ao longo da história, o que os plebeus foram até hoje? Eles não eram nada. E de hoje em diante, o que vocês, inigualável humanidade, precisam se tornar? Tudo. A guerra que mata os demônios em nome dos humanos acaba agora. Saibam que chegou a verdadeira guerra monumental. Vocês precisam lutar por suas próprias vidas, por sua própria autoridade. Usem suas lanças, suas flechas e suas enxadas para ensinar a esses parasitas, que se chamam de nobres, quem são os verdadeiros proprietários desta terra. Lutem por um mundo em que todos vivam como donos. Criem uma história em que todos se esforcem juntos. Façam os governantes tremer de medo diante do poder vocês súditos. Além dos seus falsos grilhões, vocês não têm nada a perder nesta guerra monumental. Apenas o mundo que vocês precisam obter, tudo aquilo que precisam alcançar, está diante dos seus olhos. Lute e revide, humanidade.